é o seguinte, a polícia conseguiu identificar um grupo criminoso que seria responsável por dezenas de assaltos a ônibus na Serra. Essa quadrilha, gente, age com muita violência e seria responsável pela morte de uma passageira no começo do ano. Olha só. São dezenas de crimes ligados ao mesmo grupo. A polícia apurou que são pelo menos 12 integrantes da Tropa do Guigui, uma espécie de organização criminosa que age em ônibus do transporte coletivo na Serra. Hoje, a polícia apreendeu o adolescente que atacou um motorista durante um assalto na rodovia do Contorno. Ele, junto com o Guigui, líder do grupo, estava armado com um facão. O veículo tinha saído do terminal de Central Carapina e seguia para Nova Rosa da Penha, em Cariacica. O motorista levou vários golpes da dupla, um crime covarde que reforça o perfil dos investigados. Esse mesmo grupo é o que esfaqueou o motorista do coletivo na quarta-feira. A gente vê também ali uma grande crueldade, utilizando facões, espancando as pessoas que estão dentro do coletivo. E a gente vem acompanhando assim, um recrudescimento da violência desses indivíduos, cada vez mais violentos, cada vez empregando mais força física, né, contra as vítimas. Guigui, líder do esquema, ainda é procurado. Dos 12 membros, 8 já foram identificados. Com a apreensão de hoje, já são 2 capturados pela polícia. Nesta quinta-feira, a equipe que investiga o caso prendeu um outro envolvido de 19 anos, que também teria participação nos assaltos. A investigação que deu origem à operação começou no início do ano, quando a polícia percebeu que os crimes dessa natureza em Central Carapina e Laranjeiras seguiam um padrão. Geralmente embarcam no terminal, tanto de Laranjeiras ou de Carapina. Eles esperam o coletivo sair de dentro das dependências do terminal e anunciam o roubo. A gente percebe, geralmente estão 3 ou 4 indivíduos, eles sentam em formas diferentes no ônibus, não estão juntos, mas quando o primeiro anuncia o roubo, os demais também vão, né, na conduta criminosa, participam, começam a fazer aquele que chamam de rapa, enquanto um faz a segurança dos demais. E quando assim, eles já estão satisfeitos com o que roubaram, eles descem e fogem em direção ao bairro Central Carapina. Um dos crimes investigados pela polícia que estaria ligado à Tropa do Guigui foi a tentativa de latrocínio no carnaval deste ano. Era domingo quando a mulher de 30 anos foi rendida por 3 bandidos dentro de um ônibus que saiu da Serra com destino a Cariacica. Testemunhas contaram que ela não reagiu à abordagem. Entregou tudo o que os bandidos queriam, mas ainda assim foi atingida na nuca. Quando a polícia ouviu o adolescente apreendido, ele confessou o crime e ainda tentou justificar a ação. Ela entrega o aparelho celular, aí quando ele pega, ele vira de costas, ela fala assim, essa desgraça. Aí quando ela fala essa palavra, ele vira e atira nela, como se fosse uma forma de estar punindo ela. Ele falou assim, que é isso? Essa mulher não pode me chamar do que ela quiser. Aí a gente ouve ele lá na delegacia, ele confessa a prática criminosa, não demonstra qualquer tipo de remorso, demonstra uma pessoa também que já tem uma conduta criminosa já enraizada na sua forma de agir, na forma de pensar. Tá difícil, né, gente? Tá difícil. E só esse ano já foram registrados 1.089 furtos e roubos no transporte coletivo. A gente tá em maio, mês 5. Só esse ano, você viu esse número? Eu vou repetir, 1.089 roubos e furtos. A gente não tem segurança dentro dos ônibus para ir para o trabalho, para ir para a escola, para visitar um familiar. E os bandidos, como a gente viu aí na reportagem, eles são covardes. A gente viu aí na fala do delegado. E esse é o nosso assunto de agora. Eu quero saber, você que já viveu uma situação como essa ou tem medo de viver, participa com a gente. Já vamos abrir espaço aqui, ó, no nosso WhatsApp, nesse aqui no nosso estúdio. Eu recebo o psicólogo Alexandre Brito. Obrigada, Alexandre, pela sua presença. Eu que agradeço. Boa tarde. A gente também recebe aqui o Jaime, gente. O Jaime, ele é especialista em segurança pública, vai ajudar a gente também nesse debate tão importante sobre a nossa segurança, o nosso direito de ir e vir. Mas cadê a segurança, né, Jaime? Obrigada também pela sua presença. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. E a Maria Auxiliadora, ela já foi vítima de um assalto também no ônibus. Como é o seu sentimento quando você vê uma notícia como essa, sabendo que o que está por trás desses atos criminosos não é, a gente não está falando de um nóia, uma pessoa que está ali desesperada, né, indo pelo caminho errado para buscar talvez alimento para dentro de casa. A gente está falando de um crime organizado. Qual é o seu sentimento, Maria Auxiliadora? Boa tarde. Boa tarde. E o que o delegado falou é justamente a mesma coisa. Pega no terminal, logo depois, no ponto, eles assaltam. É assim,
apavorante, né? Quando eu fui assaltada, eu não tinha visto os outros lá atrás com o facão. Eu só vi o que estava ao meu lado, que pegou meu celular. Que ele pediu o celular, eu falei que eu não ia dar, botei dentro da bolsa, que eu achei era só um. Que quando eu olhei para trás, os que estavam atrás estavam mostrando o facão para os homens que estavam atrás. Como ele falou, eles sentam, um senta na frente, outro senta no meio e o senta atrás. E eu não tinha visto, porque eu sempre sento no meio. E, por ser corretora, o meu trabalho é o celular. Eu sempre fico no celular. Então, quando ele viu que eu estava no celular, que ele pegou, ele falou, me dá o celular, eu botei dentro da bolsa, ele enfiou a mão dentro da minha bolsa e pegou. Aí, quando eu falei, por favor, não leva meu celular, que eu olhei para trás, os outros estavam assaltando com uma faca, que é o facão, como o delegado acabou de falar. Jaime, a gente parabeniza, é claro, né, o trabalho da polícia, mas, poxa, a gente não é a primeira vez, não é a 10ª vez, né, que a gente anuncia esse tipo de crime acontecendo e a gente sempre vê várias coisas em comum. Eles sempre agem em regiões mais escuras, eles sempre agem onde, de repente, é um local mais ermo, em determinado ponto. Por exemplo, na rodovia do Contorno, então, minha filha, ali todo mundo sabe, todo mundo já entra no ônibus com esse medo, já entra com pânico. Por que é tão difícil assim chegar a essas quadrilhas? Olha só, a gente tem uma expansão territorial aqui na Grande Vitória que acaba favorecendo, como a rodovia do Contorno, uma rodovia extensa, abrangida por diferentes bairros. Eu me lembro, Renato, em 2017, quando eu fazia faculdade de Direito em Queracica, eu passava pela rodovia do Contorno de ônibus à noite e a gente sempre se deparava com operações da Polícia Militar, às vezes uma, duas, às vezes até atrasava um pouco o percurso, mas trazia-se uma sensação de segurança. Então, a polícia ela tem um mapeamento desses crimes que estão ocorrendo. Aí um concurso formal desses crimes, essas organizações, que tem uma facilidade de trocar esses aparelhos em drogas, em outros equipamentos ilícitos. Já que a polícia conhece, sabe o mapa, tem o histórico desses crimes, a gente precisa, nessa época de geração, nessa época de inteligência, principalmente, utilizar de recursos, sobretudo dentro dos terminais rodoviários, câmeras de inteligência artificial, fazendo a leitura das pessoas que embarcam dentro dos coletivos, mais operações das polícias, intervenções surpresas mesmo, para que a gente possa evitar que esses crimes aconteçam. E, Alexandre, a gente não tem só a sensação do medo, a gente tem a certeza. Né? Uma coisa, quando você vai andando na rua, é o que a gente disse, passou em determinado lugar ali, a pessoa já fica apreensiva. Antes, não. E isso tem mudado completamente o comportamento da população, né? Roberta, isso tem acontecido, sim, e a gente vê que a convivência tem se tornado um risco. Então, a gente tem cada vez mais medos e inseguranças de estar com o outro. É como se o outro fosse uma ameaça e não uma garantia de segurança ou um apoio. Então, a gente acaba percebendo que nós temos estabelecido relações sociais muito marcado pela desconfiança. Então, a gente sempre está desconfiando, inclusive do vizinho, imagina do vizinho que senta do seu lado na cadeira do ônibus. Então, nós temos esse problema cada vez maior. Nos distanciamos, temos falhado muito enquanto sociedade, enquanto relações sociais, enquanto a capacidade de estar junto, de apoiar, enfim. Então, a criminalização, a criminalidade, a propagação dessa violência, ela aumenta e diminui, aumenta cada vez mais a violência e diminui cada vez mais a nossa capacidade de viver em comunidade. Então, isso é um grande problema, de fato. Nós estamos sempre com medo de nos deslocar, a gente sempre tenta fazer esse deslocamento solitário, individual, às vezes usa aplicativos, né, de carro para a gente fazer isso também, às vezes gasto que não tem para fazer isso, por causa desse medo. Então, temos vivido uma sociedade da desconfiança e do medo, porque nós percebemos que o outro parece o tempo todo ser uma ameaça. E isso é tão real que olha só esses comentários que já chegaram aqui pra gente. Boa tarde, tudo bem? Minha nora vai ganhar neném, mora na Serra e eu moro em Cariacica. Eu vou ficar com ela, eu estou assim, desesperada em questão de ter que pegar esse ônibus. Tá vendo, gente? Tem outro comentário logo embaixo também. Boa tarde, eu nunca passei por isso, não, mas eu tenho medo de andar, principalmente à noite. Eu não saio nem com meu filho, ainda mais que ele é especial, como esses bandidos são agressivos.
era criança, que eu andava de ônibus também com meu pai, com minha mãe, a gente duvidava se eles tinham algo na mão, porque era debaixo da camisa, eles faziam dar a entender que estivessem armados. Hoje não. Hoje é facão, como a Maria Auxiliadora falou, não é isso? Isso. Hoje a gente viu ali na imagem, tem casos ali, parece até uma submetralhadora, né? Da onde que eles tiram isso? Como é que eles conseguem, por exemplo, uma submetralhadora? Olha, essas armas que a gente chama de fabricação caseira, hoje a gente também vive uma febre, uma epidemia desse crescimento. Infelizmente, acaba sendo um pouco fácil esse acesso no mundo do crime a essas armas de fabricação caseira. E agora a gente também vê a expansão para a utilização de armas brancas que têm a mesma letalidade que uma arma de fogo, a depender do caso. E aí a gente fala, utilizando uma arma branca, que seria, por exemplo, um facão, uma faca, a gente não retira a figura do delito penal do artigo 157 do Código Penal. Então, assim, a orientação que a gente sempre traz para as vítimas dentro dos coletivos, não reajam. Infelizmente, a gente sabe que comprar um aparelho telefone hoje é algo muito custoso, né? Com a atual situação econômica, mas a orientação é sempre o seguinte, não reaja a esses assaltos, porque a nossa vida certamente é o bem mais valioso. Tem gente que fala, E perdão. como pagar para ver se é verdadeiro ou não, Roberta? A gente que está lá no ônibus quadrado, preso, na cadeira ao lado. E outra, e o mais triste ainda, que são jovens. E o jovem, ele não tem medo. E, tipo assim, ele vai para um assalto, é tudo ou nada. Então, você fica ali vítima. Para ele, se ele matar, ou a gente, para ele não vai fazer diferença, sabe? Então, é muito triste isso. Então, a gente vê também que o que passa no coração desses meninos que estão fazendo isso tudo. Então, sim, a gente fica triste porque leva. Mas se põe-se no lugar, igual a senhora que morreu, que chamou o rapaz de um nome que ele não gostou. Porque, às vezes, também ele está ali. Por quê? Porque ele está... A gente não sabe o que ele está se passando na vida dele. Essa falta de sensibilidade, é claro que a gente não pode esperar isso de um ladrão, de uma pessoa que está na vida, que está no crime, até porque a Alexandra já participou com a gente aqui em outros momentos. Se tem droga envolvida, então, é pior ainda. O efeito do entorpecente, o que muitas das vezes está também em uso naquele dia, com certeza, provoca isso, Alexandre? Pode ser feito uso, inclusive, Roberta, para que haja essa, vamos dizer assim, coragem, né? E, geralmente faz o uso, muitas vezes, de uma substância que são excitantes, como a cocaína, né? Então, pode ter esse uso, né? Claro que pode haver esse uso. E isso faz com que o juízo fique ainda mais alterado. Então, você faz um uso de uma substância, a sua consciência, que é a percepção do que está acontecendo, do que está rolando, e o seu juízo sobre o que é certo, o que é errado, fica ainda mais alterado. Então, é muito importante ter muito cuidado com essas situações, com esses usos e abusos, né, de substâncias, ainda mais se eles forem associados a situações, né, de furto, ou de roubo, de assalto, seja como for. Então, pode sim, Roberta. E a gente vê, então, que também tem aí uma questão de saúde pública, né, que é a questão dos usos das drogas, bem como a questão da violência pública também, né, que é um problema de segurança pública. Então, junta essas duas questões, saúde e segurança, que eu acho que a segurança nunca está dissociada da saúde e vice-versa, a gente tem ali uma bomba relógio. Até porque o que está por trás disso é justamente o quê? O tráfico, e existe um consumo por trás disso que envolve Perfeito. a saúde pública também, né? E a gente pode ver que eles são magrinhos, né? A gente pensa assim, se ilude que eles são magrinhos, mas a força, Tudo né? com cara de criança. Tudo cara de criança, Tudo cara mas de criança. o senhor que sabe que eles estão, né? Eles estão fora de si, né? Por ele ser magro, não significa nada, né? Olha só, aqui no nosso WhatsApp tem mais comentários. Boa tarde, Alberto, sou fã do seu programa. É muito boa essa reportagem. Obrigada pelo carinho com a gente. Eu deixo de levar as coisas para o meu filho, para o meu neto, com medo de estar ali perto do terminal de Laranjeiras. Está vendo como é que muda o comportamento? Aí a mãe deixa de visitar o filho e o neto. Olha que ponto nós chegamos por conta do medo. Algo que ainda não aconteceu com ela, mas que ela assiste os noticiários, vê as estatísticas, né? E a gente sabe que só vai aumentando. Olha, eu tenho muito medo dos ônibus aqui na Serra, uma outra telespectadora participando. Pena que nessas horas não se encontra um policial à paisana dentro do ônibus.
A gente se pergunta, Jaime, por exemplo, é uma situação, entrando com uma submetralhadora, com um facão, como é que eles conseguem ter acesso ao coletivo armados dessa maneira? Né? A gente se pergunta, será o motorista consegue visualizar isso, identificar que eles estão armados, eles vão entrando, ou também, né, de repente já chegam apontando e se não parar o ônibus todo mundo pode ser metralhado? A gente se pergunta como é que é esse acesso? Esse acesso está sempre velado, né? Sempre velado, pois se o motorista tivesse esse contato visual, certamente tomaria alguma atitude de acionar uma polícia, ou, de repente, fazer algum sinal para alguma viatura que esteja passando perto. Isso se tornou até mais difícil, porque na época que eu falei que eu passava pela rodovia do Contorno, em 2017, a gente ainda tinha uns trocadores que ainda auxiliavam os outros passageiros dentro do ônibus, né? Então, hoje, essa função ficou praticamente toda para os motoristas desses coletivos. Porque uma submetralhadora, você não esconde ela. Mas eles entram no terminal, Roberta, às vezes pela porta de trás do ônibus. Tá aí. Então, eles nem sempre Piorou acessam. Eles nem sempre do terminal, porque o terminal geralmente é cheio de segurança, cheio de gente, e ninguém consegue, sei lá, bater o olho nessa cena. Não tem detector, não tem. Então, entra, às vezes, acessa o ônibus pelas portas, né, pelas portas traseiras. Então, o motorista ele realmente não consegue. Isso mostra uma falha na nossa segurança pública em relação aos coletivos, Alexandre? Olha, a gente tem que pensar realmente em estratégias para você conseguir lidar com isso. Se eles entram dentro do terminal, é inacreditável pensar nisso. É porque o acesso ao terminal não tem uma vistoria do que você carrega ali, né? Você pode ir com sua mala, com a sua mochila, com a sua bolsa, né? E não tem esse filtro, né? Esse filtro. Roberta, eu já saltei do ônibus, no terminal, eu já vou percebendo os pessoal na fila. Eu já saltei do ônibus 3 vezes que eu achei que ia ser assaltada, depois que eu fui assaltada. Você fica com tanto pavor da Serra mesmo, em Jacaraípe. Né? No final, quando eu não estava de carro, tem uma casa em Jacaraípe, eu sempre ia para lá de ônibus. Aí, à noite, para voltar, eu já, dentro do terminal, eu já ficava percebendo. Ai, meu Deus, aquele ali tem... Entendeu? Você fica já imaginando. Aí, eu já entrei no ônibus. Quando eu falei assim, não, tem gente... Aquele cara, ele vai assaltar. Aí, eu saltava. Quantas vezes eu já peguei aqui na Vila Rubim, entravam uns caras, pulava a roleta, que quando pula a roleta, aí você desmaia. Aí, quando pula, você já imagina que vai. 3 vezes, Roberta, eu já saltei. Jaime, a gente queria encontrar, né, uma solução para isso, mas o importante é que a polícia consiga cada vez mais usar da inteligência artificial, como você trouxe aqui, né? A gente aproveitar toda a tecnologia a nosso favor, mas a gente sabe que, infelizmente, esse não é, quem dera se fosse, né, o último debate que a gente fosse falar da nossa segurança pública. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigada, Alexandre. Eu agradeço. Bom final de semana. Obrigada, Jaime, também. Obrigado, você. Viu? E obrigada, Maria Auxiliadora. Eu que agradeço. E muito cuidado, né? Atenção redobrada, igual você tem aí. É o jeito, não tem como